Já dá para dizer que está classificado? Ontem, né, o Cruzeiro recebeu em seus mandos o Boca, que o nome já diz muito, um time bem meia boca, e venceu. Vamos comentar sobre o jogo, mas antes, falar quem foi para essa guerra, que nossa, o jogo, vou falar mais, detalhar mais, que joguinho. No gol, Otávio, surpreendendo bastante. Fagner, Fabrício Bruno, Jonatas Jesus, Kaique, Lucas Romero, Gerson, Arroio, Matheus Pereira, Christian e Caio Jorge vieram enfrentar Brei, Blanco, Ayrton Costa, que não é brasileiro, mas parece bem o nome de um brasileiro, Colo, Wade Dante, Aranda, Delgado, Paredes, Escaciba, Barreiro e Meretiel. E cara, como foi o jogo? Sinceramente, muito ruim. E não foi nem aquele 1x0 tipo, um jogo tático que as equipes têm, não. O Boca veio jogar com um clube pequeno, veio literalmente só para se defender. E ainda teve um expulso, mesmo assim conseguiu se defender muito bem, mérito do Boca. Mas, meu Deus, que retranca, nossa! O Boca ele teve uma defesa do goleiro, mas só pra você ver, o time não teve chute no gol, não teve chute no gol e não teve chute. A defesa foi tipo um rebote, meio passe errado assim. Tanto que nenhum aplicativo constou como chute. O Boca teve 37% de posse e o Cruzeiro 63%. Mas, ó pra você ver a retranca do Boca. O Cruzeiro deu 11 chutes. 2 no gol, 1 gol. E desses dois, um goleiro ainda pegou, uma grande defesa. Perdão. O primeiro tempo, praticamente só o Boca fazendo cera. Quase não teve nada. No segundo, com a expulsão, o Boca deu um pouco mais de espaço. E com as Cruzeiro conseguiu criar mais. Porém, esse criar mais do Cruzeiro foi muita bola chuveirada, que fazia com que batia na defesa, as bolas, a zaga conseguisse tirar. Então, assim, foi um jogo bem ruim. Só que até os 70, as jogadas não encaixavam. Só que entrou Bruno Rodrigues no lugar do Arroio e o Villarreal. E, cara, com a entrada desses dois, o time conseguiu encaixar melhor, porque o Christian veio fazer a função do Gerson. Aí o BR9 ficou no lugar do Arroio e o Matheus Pereira abriu. O Matheus Pereira meio que pegando o lugar do Christian, que estava no jogo. E o Villarreal indo para ataque, para fazer dupla com o Caio Jorge, jogando um 4-4-2. E aí o que acontece nisso? Sai o gol, né, com o passe do Caio Jorge. Uma partida dele ainda abaixo, mas melhor do que as outras que vinha tendo. Né? Melhorou um pouquinho. Se o Caio Jorge estava tendo nota 5, dessa vez teve uma nota 6,5, né? Ainda está sentindo bastante a lesão. E, cara, um gol salvador, porque um empate deixaria muito complicado. O Cruzeiro precisaria depender do Barcelona de Guayaquil, porque aí se ele ganha o grupo ia ficar muito embolado, para aí o Cruzeiro poder ter uma chance maior de classificar. E, cara, além desses acertos do Arthur Jorge, um que veio antes, no início do segundo tempo, foi a entrada do Paulo Moraes. Eu não achei a parte dele tão brilhante. Acho que é uma partida bem nota 7, assim. Na verdade, como um todo, eu acho que o Cruzeiro foi um bem nota 7 ou 7,5. Não conseguiu brilhar tanto, mas isso é mais mérito do Boca do que desmérito do Cruzeiro, na minha opinião. E assim, o Paulo Moraes entrou porque o Fagner estava um pouco irritado, porque o Boca vinha fazendo esse jogo para irritar, para tentar expulsar alguém. Quem saiu expulso foi o deles, com 2 amarelos, inclusive não foi um vermelho direto, foi 2 amarelos. E ele tirou o Fagner, porque Gerson e Matheus Pereira, eles estavam alugando apartamentos na cabeça dos argentinos. O Fagner não, o Fagner estava tendo uma mansão alugada na cabeça dele. Os argentinos conseguiram entrar na mente dele, Arthur Jorge percebeu isso, tirou ele, pôs um garoto, entrou mais calmo, deu uma estabilidade maior. E no geral, eu acho que o Cruzeiro não teve um grande destaque. Claro, o Matheus Pereira deu um belo passe pro Caio Jorge para ele só jogar para trás e o Neise marcar. Mas assim, durante o jogo em si, eu não achei tipo um cara assim, nossa,
um cara pica, sabe? Um cara nu. Não, esse cara aqui, sabe? Mas acho que o time como um todo, tirando um pouco do Fagner, que eu acho que foi um pouco abaixo pelo mental, porque o mental tava fraco. Mas acho que como um todo, o time jogou bem, jogou ok. A defesa não deixou o Boca vir. Tanto que essa partida em si, acho que nem dá para avaliar o Otávio. Assim como o Cunha não tá dando para avaliar nas últimas duas partidas dele, que foi contra Grêmio e Remo, porque ambos não chutaram no gol. Um mérito da defesa que está melhorando muito. Desde a saída do Vidalba, o Jonathan Jesus chegou. Então não sofre tanto com bola aérea, não sofre tanto com espaço, sabe? Talvez, né, eu não sei com o decorrer da temporada, mas talvez não precise tanto de um zagueiro titular, talvez contratar um zagueiro como reserva. Eu vou falar um pouco dos caras que vai chegar no Cruzeiro, precisa um pouco mais de tempo, porque, né, trabalhar e gravar vídeo não é fácil, né? Ainda mais que tem que ver os jogos e tudo. Então fica pouco tempo para falar muitas informações. Vou ver se eu consigo Vou ver se na quinta ou na sexta eu consigo, né? Tanto que das contratações eu demorei tanto a comentar sobre que uma já até foi negociada e vendida. O Cruzeiro não conseguiu ultrapassar. Que eu vou dar mais detalhes quando eu fizer esse vídeo. Quinta ou sexta ele deve sair. Mais provável na sexta. Mas assim, cara, o Cruzeiro hoje defensivamente tá ficando bem estável. Isso é um mérito. Boca, até que perdeu um jogador e tal, mas não veio pra atacar. Parece que ele veio pelo empate. Parece que se colocou como um clube pequeno e veio pelo empate. Tanto que, a nível de comparação, só um pouco fez duas substituições. Foi a saída do Merentiel para a entrada do Zebares e do Aranda por Figal. Não teve outras substituições, porque o time é ruim. Se entrasse, ia descer o nível do time. Se descesse o nível do time, ele sabe que tomaria ataca. O que é curioso, porque, sei lá, eu cresci vendo o Boca sendo um time temido. E chega na minha fase adulta, o Boca é um time que treme. Assim, e com isso o Cruzeiro agora é o líder do grupo, o Boca é o vice. O Boca tem um saldo melhor, porém confronto direto conta. Por isso que vencer o Boca seria importante, porque o Cruzeiro já perdeu para a Católica. No Chile vai ter que ganhar de 2-0 para poder ficar à frente numa possível luta pela liderança. Hoje não depende tanto do Barcelona de Guayaquil, o que é bom, porque o Barcelona de Guayaquil é bem limitado. Dá para vencer, porque a Católica também não é, oh meu Deus, o futebol 2.0 chileno. Mas você depender do time equatoriano é foda. No caso, hoje estarei torcendo realmente para o Barcelona, para o grupo ficar embolado e mais fácil do Cruzeiro classificar. O, o jogo de volta vai ser tenso, vai ser outro jogo muito mental, igual foi esse daqui, porque se algum jogador perde a cabeça, o jogo seria perdido. Então acho que o Arthur Jorge conseguiu trabalhar muito bem a mente dos jogadores, sabe? Né? O Christian, ele conseguiu jogar bem, né? Acho que ele pode ser o destaque, ele jogou ofensivamente. Até a entrada do gol, ele jogou bem defensivamente, fazendo função junto com o Gerson. E depois ele conseguiu jogar muito livre no meio, bem. E cara, assim, como foi um jogo bem chato, porque o Boca parou muito o jogo. Se não me engano, teve só 44% de tempo de bola rolando. E o juiz não ajuda. Cara, que juiz horroroso. Na verdade, os juízes como todo da Conmebol tá horroroso porque eles tentam copiar o modelo europeu. Só que o europeu não é malandro, o europeu é bobinho. O europeu, ele é bobo. Por quê? Porque lá você tá na disputa e, sei lá, tá na disputa e tal, eles não marcam. Porque lá as disputas é física e tudo. Aqui a disputa é quase o cara dando um soco no outro. O juiz segue, segue, segue. Padrão europeu, padrão europeu. E se você não lembra desse juiz, ele tem um meme. Sim, o juiz tem um meme. Se lembram no jogo do Atlético em que o Hulk chega, o Hulk conversa com o juiz conversa, aí o juiz puxa o cartão e mostra pra ele e sai rindo e o Hulk fica sem entender nada? Foi esse arrombado que apitou ontem. Esse corno. Esse cara que, meu Deus, se ele é juiz, eu sou um astronauta. Se ele conseguiu ser juiz, eu consigo ser astronauta. Porra, que juiz ruim, juiz ruim do cacete.
Cara, você deixar o jogo correr não é ruim. Desde que você tenha um controle. Agora você deixa os caras meter a porrada um no outro. E acha normal? Meu Deus, aqui no Brasil, aqui na América do Sul em si é muito extremo. Ou você vai ter um juiz que, sei lá, os caras, um foi chutar, sei lá, um tá marcando o outro no escanteio. Ele marca pênalti. E vai ter uns caras que, sei lá, o goleiro vai fazer igual o goleiro do Real Zaragoza contra o jogador do Ex, vai chegar e meter o punho na cara do outro mesmo e o juiz segue o jogo. Eu só marco se tiver sangue, se não tiver sangue, foda-se. Cara, que juizinho ruim que a Conmebol enviou pro jogo. Que juizinho ruim, muito ruim. Acho que nem ruim, acho que ele tem que melhorar muito para ser ruim. Eu acho que no mais é isso. O Cruzeiro fez não foi uma partida visualmente bonita, muito por conta do time horroroso do Boca. Tinha que ser um árbitro horroroso, um juiz horroroso, os times do Boca horroroso, jogadores horrorosos. Faltou só os uniformes ser horrorosos, coisa que não é. Mas assim, não. Foi um jogo difícil de assistir, mas o importante, o Cruzeiro venceu, vai chegar confiante pro sábado. Sábado vai ser tenso pra cacete. Inclusive, você evite usar azul e preto ou evite a camisa dos dois clubes, porque vai ser foda, hein? Vamos ver hoje. Hoje tem jogo do América e do Atlético. O do Atlético é mais importante, né? Tanto que o do América eu tenho que esperar outro jogo para gravar o dele. Mas assim, o clássico vai ser interessante. Muito interessante. Entrando já no mérito pelo lado do Cruzeiro, nos vídeos do Atlético que eu faço do lado do Atlético, eu acho que o Cruzeiro chega mais confiante, mais favorito. Eu diria que vai ser um jogo até equilibrado, porque, por exemplo, Caio Jorge, que é o centroavante, tá vindo ainda voltando de lesão. Tem o Otávio, ou se for o Otávio no gol, eu sinto mais confiança. Se for o Cunha, eu fico bem. Mas a defesa do Cruzeiro tá melhor. Acho que o momento do Cruzeiro é melhor. Mas clássico não se ganha muitas das vezes pelo momento, ganha pelo jogo. Mas assim, considerando tudo, o Cruzeiro é favorito. Porém, mais dificuldade até daqui, que deve ter no jogo do Atlético, que o Atlético deve escalar o barra da bola, quebrar a linha. Se o Cruzeiro não conseguir quebrar as linhas do Atlético e parar bastante na zaga, isso vai dar confiança um pouco ao Atlético, que pode vencer o jogo. Eu acho que essa é a única fraqueza que o Cruzeiro tem, que ele tem que solucionar, eu diria na próxima partida para poder vencer, mas até durante o campeonato, que é conseguir quebrar a linha. Perdeu para a Católica por conta disso, teve um jogo difícil contra o Goiás por conta disso, porque tem muita dificuldade de quebrar a linha e concluir as jogadas nisso. Acho que no mais é só esperar no sábado. Hoje no vídeo do Atlético eu vou falar mais das dificuldades que o Atlético vai ter que enfrentar o Cruzeiro, mas no geral o jogo do Cruzeiro uma nota bem 7, jogou bem ok tudo contra o Boca. Esperar o clássico para saber como vai ser, mas muito favorito no clássico, tá? Principalmente, porque tá melhorando aqui. Desde o jogo do São Paulo eu falei, porque naquele jogo contra o São Paulo que tomou de 4, o time sentiu o terceiro gol. Terceiro gol que o Cruzeiro ficou sentido. Então você vê que o Arthur Jorge trouxe um mental bom, coisa que o Tite não tinha. Sei lá, o Cruzeiro perdeu uma chance boa, o time já caía. Com o Arthur Jorge não. Com o Arthur Jorge dá pra ver que até 2 gols o time ainda quer batalhar, quer lutar. No mais é isso, nos vemos no clássico, né? Vou tentar fazer durante a semana algum vídeo antes, mas um que é confirmado mesmo, vídeo do clássico. No mais é isso. Se você quiser saber, né, as fraquezas do Atlético, possivelmente sexta vai sair o vídeo, porque o jogo vai acabar tarde, então né, é difícil ele acabando tarde, eu tenho que gravar porque eu trabalho. Mas vai sair o vídeo mais à noite, então se você quiser saber as fraquezas do rival, pode acompanhar o vídeo contra o CSN. No mais é isso, nos vemos no clássico.